Boa noite, meus irmãos de fé. É com muita satisfação que mais uma vez a gente estamos a campo tentando dar conta dos encargos que nos assinalam a existência. Todos nós temos encargos na vida, na família, no trabalho, na coletividade, em todas as circunstâncias nós estamos sendo experimentados e às vezes a gente não dá o devido valor às pequeninas tarefas que a vida assinalou. Às vezes até quem tem 2, 3 cachorrinhos para cuidar do bichinho, tudo isso faz parte da existência da vida porque são seres também criados por Deus. E nós ficamos pensando em grandes coisas que poderíamos realizar quando eu tiver essa condição, quando eu tiver aquela condição. Na verdade, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque no fundo, quem salvará a humanidade é o Cristo. Se nós conseguirmos salvar um pouco de nós já estaremos no lucro. E esse salvar é a gente cuidar dos encargos que a vida assinalou na simplicidade com que ele se apresentou na nossa existência. Já vivemos muitas vidas, já tivemos posições talvez até invejáveis e tivemos outras posições muito mais baixas do ponto de vista social ou até intelectual, pelas condições ou pelos países ou lugares onde a gente teve que reencarnar, seja na Terra ou em qualquer outro mundo. E se nós temos esse patrimônio de muitas vidas passadas, hoje a vida nos coloca num mundo de provas e expiações, que é a Terra presentemente, para que nós possamos dar o nosso contributo nos pequenos encargos que a vida está apontando. Então não vamos correr atrás de grandes coisas. As grandes coisas, se nós formos parar para pensar, nós teríamos que meditar no que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então as grandes coisas estariam dentro de nós. Interessa a nós então fazer desabrochar esse reino divino que está lá dentro escondido, através dos pequeninos encargos e pequeninas tarefas que a vida nos assinala, porque a vida material, a vida terrena, a encarnação, é um sopro. Passou, de repente passou, e nós estamos diante do infinito, com todas as responsabilidades que todas as vidas que já vivemos depois vai nos apresentar. Amplia-se a nossa capacidade de espírito quando nós estamos fora do corpo físico que limita o nosso pensamento. E justamente limita para que a gente possa cumprir com dedicação, com cuidado, aquelas pequeninas coisas insignificantes, que ninguém se lembra mais, que ninguém dá valor, que ninguém se preocupa. Tudo que você sofreu 10, 15, 20 anos atrás, quem se lembra? Às vezes nem a gente se lembra mais, mas Deus sabe. O Cristo assinalou, e é isso que fará a diferença no espírito que somos nós. Espiritismo, sempre que nós vamos falar sobre a doutrina espírita, nós temos que deixar bem claro o conceito de espiritismo. O espiritismo é uma ciência que trata da origem, natureza e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Antes de ser uma religião, é uma filosofia. Antes de ser uma filosofia, é uma ciência. De forma que esses 3 aspectos, ciência, filosofia e religião, formam o pensamento do espiritismo, da doutrina espírita. Nós não caminharíamos só pelo lado religioso, até porque a religião é uma questão de interpretações. Quantos ramos do cristianismo nós não temos? Quantas igrejas cristãs diferentes nós não possuímos? E o pensamento de Jesus é único e há tanta diferenciação. Então, só pelo campo religioso, nós iríamos nos ressentir de mais algum esclarecimento. Aí vem a filosofia espírita nos ensinar, nos dar o conhecimento do nosso corpo espiritual, da vida após a morte, da comunicação dos espíritos. Mas só isso não bastaria. Vem a ciência espírita mostrar que a comunicação dos espíritos não é algo que o espiritismo criou, é algo que acontece dentro daquela sala ali, quando a sala está fechada e os médiuns estão ali. Não tem nenhum cientista ali catalogando, porque não é assim que se faz ciência espiritual ou espiritualista. A ciência do espírito é aquela que você vai incorporando na vivência e nas experiências de que você faz parte, ou que alguém que você confia lhe traz a informação.
Então, o Espiritismo é uma ciência também, essa ciência de observação de fatos e de fenômenos que forma, juntamente com a filosofia e com o aspecto religioso, esses três aspectos que vai nos dar sustentação a gente atravessar a vida cumprindo os pequeninos encargos que ela nos assinalou, os pequeninos encargos. Como eu disse no início, quem salvará a humanidade é o Cristo. Nós podemos fazer por nós aquilo que nós não fizemos no passado. Talvez a gente consiga, entre aspas, se salvar, sair com uma amplitude maior de conhecimento desta vida do ponto de vista moral. No mais, dependemos de nosso Senhor Jesus Cristo e das forças superiores que coordenam a vida nos diversos mundos nos quais passamos. Jesus também deixou a promessa que ele enviaria um Consolador, que nos esclareceria muitas coisas que nós não tínhamos condição de saber na época, há 2000 anos atrás, e mesmo algum tempo depois, e mesmo hoje, tem muitas coisas que estariam inacessíveis ao nosso conhecimento, porque a matéria limita o espírito. Dentro de um corpo físico, nós não conseguimos... Você tem que ter muita percepção espiritual para você começar a sentir, sem nenhum ensinamento, que existe algo mais do que a própria matéria. Mas isso é proposital, está nas leis estabelecidas por Deus, essa limitação da matéria, para que você esqueça temporariamente o passado e daqui para frente você possa caminhar com as experiências, as intuições e as tendências que você já possui, para prosseguir com segurança. Mas a matéria limita demais. E se não houver essa revelação, seja ela religiosa, daquela fonte, ou a revelação espírita, nós nunca saberíamos. Porque os fenômenos espíritas sempre aconteceram. Nós sempre fomos influenciados pela humanidade desencarnada desde o começo dos tempos. E nunca nos demos conta disso. Estão os fatos na literatura, na história, recheado de situações que mostram a interferência dos espíritos na vida dos povos do mundo. Mas nós não damos conta disso aí. Muito bem. Aí tem que vir uma revelação consubstanciada num corpo doutrinário, numa filosofia, numa ciência, para poder, catando os fatos aqui e ali, formar um todo e nós podemos compreender. Porque a nossa mente na matéria está limitada. Nós precisamos começar do menor e para o maior, do mais simples ao mais complexo. Se o espírito desencarnado, ele sabe muitas coisas, ele aprende muitas coisas. Num flash, ele aprende o que está, muitas vezes, dentro de uma palestra inteira. Mas nós não. Nós temos que escutar, ouvir, selecionar de acordo com as nossas convicções, tentar compreender a palavra que está dizendo, porque a palavra limita o pensamento. Chico Xavier já dizia isso, tinha muita coisa que ele não conseguia nos transmitir, porque mesmo a palavra que ele ia usar para transmitir limitava o pensamento de tudo que ele tinha visto, vivido, ouvido nos planos em que ele transitava quando estava entre nós. Para ver o quanto que nós estamos limitados dentro da matéria. E aí Jesus envia o Consolador prometido para nos trazer mais revelações e esclarecimentos que nós, na doutrina espírita, entendemos como o Espiritismo. A revelação dos espíritos acerca dos mundos espirituais que nos aguardam após a nossa passagem aqui na Terra. E essa promessa ele cumpriu, e através de Kardec e outras médiuns na época, formou-se todo esse corpo doutrinário para nos esclarecer do ponto de vista religioso através da revelação. Sem a revelação, nós estaríamos aí caminhando séculos e mais séculos, até que a ciência possa nos provar se existe ou não um espírito. A gente está esperando a ciência provar a existência do espírito. Tem que há muito tempo, muito antes dessa vida, já chegaram a essa conclusão. Isso é sabedoria. O espírito já traz dentro dele. Essa é a grande sabedoria da vida. Você perceber que a vida não é conduzida só pelos fenômenos químicos e biológicos da matéria. Há pessoas simples, sem cultura nenhuma, que já compreendem isso desde muito tempo.
No entanto, nós vemos sábios e doutos aguardando que a ciência comprove que o espírito realmente existe. Vão esperar muito tempo. E talvez vão para outros mundos, onde a ciência esteja avançada e estejam negando a existência do espírito. Porque a vida, nos mundos onde a ciência deve ter avançado muito, ela vai ser prolongada. Não vai durar só 80, 100 anos, como na Terra. Poderá durar 200 anos, 300 anos, 500 anos. Por que não? Vai trocando os nossos órgãos por órgãos de plástico. Enquanto o cérebro estiver funcionando, até o cérebro vai ser trocado algum dia. Porque isso é matéria. Então a vida vai se prolongar. Se o materialismo permanecer, não tiver revelação, o que acontece? Eles continuarão acreditando que nada existe. Poderão, numa fração de segundo, alcançar uma estrela, uma outra estrela onde tem vida, e vão ficar trabalhando a matéria sem o espírito. A revelação espírita nos traz exatamente aquilo que nos faltava, o elemento espiritual, que é o que nós estudamos sempre. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, muito bem, nós somos espíritos encarnados, né? Estamos na Terra, nossos guias e mentores espirituais nos acompanham durante o sono físico, nos orientam, nos levam, quando nós estamos em sintonia, para determinados locais no espaço onde possamos aprender mais e acordar com as intuições necessárias ao prosseguimento da vida. E dentro desse trabalho, dessa interação entre nossos guias e mentores espirituais e nós aqui, nós estamos em vigília, acordado, como estamos agora, ou trabalhando, ou lutando, os espíritos dizem o seguinte: influi os espíritos em nossos pensamentos e atos. Eles dizem assim: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, olha a afirmativa dos espíritos superiores na questão 459 do Livro dos Espíritos. Muito frequentemente são eles que vos dirigem em pensamentos e atos. E o que sobra para nós? Esta é uma verdade. Os espíritos superiores não iam nos trazer isso aí. Agora nós temos que reflexionar sobre essa afirmativa. Porque muitas vezes nós achamos que estamos agindo e atuando por nós mesmos, quando nós estamos recebendo influência espiritual. Estamos falando agora dos espíritos. Não estamos falando das influências que nós recebemos dentro da vida de relação, da família, a influência do vizinho, a influência do patrão, a influência de outros que nós estamos vendo, que está nos falando. Estamos falando da influência daqueles que nós não vemos, que são os espíritos, desencarnados, obviamente. Eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos e, frequentemente, dizem os espíritos, são eles que nos dirigem. Talvez, por isso, Jesus tenha dito em muitas circunstâncias, né? Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. É uma advertência que está lá no Evangelho de Jesus. Mas como que nós somos influenciados? E a nossa responsabilidade de tudo isso aí? Os Espíritos dizem na sequência que às vezes não é interessante você saber distinguir exatamente se o pensamento é teu ou se é do Espírito, porque isso prejudicaria e você ficaria sem o mérito da ação. Então eles nos influenciam, mas nós podemos distinguir o que é bom do que não é bom. E essa distinção é que entra o nosso livre-arbítrio e a nossa responsabilidade. Porque, seja no lar, na família, no trabalho, no julgamento que nós fazemos, às vezes silencioso, do que está acontecendo à nossa volta, nós temos uma grande responsabilidade nisso aí. Porque muitas vezes nós estamos sendo induzidos a pensar daquela forma, induzido a caminhar naquela direção, por influência espiritual. O orai e vigiai do Evangelho, ele também vem muito a nos ajudar nesse ponto. Você não é passar o dia inteiro orando. Orai e vigiai você está sempre alerta com os pensamentos que atravessam a sua mente, a sua cabeça.
que pode ser um pensamento, aparentemente, pode não ser ruim, mas ele pode estar te levando para uma direção que mais à frente você perceberá que isso não era o caminho que você gostaria de seguir, não era isso que você estava querendo dizer, ou não era isso que você pensava. Então essa influência espiritual, é muito importante que nós saibamos uma coisa. Lá na questão 464, os espíritos, Kardec pergunta assim, como distinguir se um pensamento vem de um bom ou de um mau espírito? Aí os espíritos simplesmente dizem, estudai a coisa. Os bons espíritos só aconselham o bem, cabe a vós a distinção. Aí nós não vamos entrar naquele aspecto de dizer, mas o que é bom para um é ruim para outro. Na verdade, isso é só uma discussão. O que é bom, o que é ruim é ruim. Nós sabemos disso, é só a gente se colocar no lugar daquela situação para a gente saber se aquilo será bom ou não. Quando nós nunca passamos pela experiência aflitiva, nós podemos até filosofar em cima. Mas quando você já passou, ou se coloca no lugar de quem está passando por aquela situação, você é capaz de distinguir se um pensamento é bom ou não. Se essa sugestão que você recebe é boa ou é ruim. E não vale dizer que o primeiro impulso sempre é positivo, o primeiro pensamento sempre é bom. Nem sempre. Se for um mau espírito que estiver te aconselhando, o primeiro pensamento vai ser ruim. Né? Estamos cercados, diz o apóstolo, por uma nuvem de testemunhas. Não adianta nós queremos viver isolado no mundo que nós não vamos viver. Ainda que eu me isolasse na montanha, tem espíritos ali. Porque nós viemos de famílias espirituais. O que são famílias espirituais? São espíritos afins que evoluem juntos. E eles não deixam a Terra enquanto o último estiver aqui. Enquanto o último da família espiritual, ou daquela afinidade espiritual, permanecer encarnado, eles estão aguardando. Quer dizer, estão fazendo o que devem fazer, como espíritos encarnados, mas estão esperando aquele membro simpático da família espiritual para prosseguir na jornada evolutiva. Então, mesmo que você esteja isolado, eles estão em volta de você te aguardando. E quando nós estamos em famílias espirituais, espíritos simpáticos entre si, vamos dizer uma coisa, não significa que só esteja espírito evoluído, né? Altamente evoluído. Não, tem famílias espirituais, tudo quanto é nível. Cada um se afiniza com aquilo que elege para si, com aquilo que gosta, com aquilo que tem desejo, com aquilo que tem vontade. Essa afinidade forma famílias espirituais. Famílias espirituais necessariamente não significa só espíritos elevados. Certamente que o guia espiritual estará sempre numa posição mais elevada. Mas às vezes ele está numa posição mais elevada e você começa a ver o rebanho que ele está conduzindo, do primeiro até o último, você vai chegando no último assim, nem parece que aquele último pertence àquela família espiritual. Mas pertence, porque na relação das vidas que já vivemos, por mais ruim que a gente tenha sido, a gente sempre fez o bem a alguém, a gente protegeu alguém, carregou alguém no colo, criou alguém, enfim, a gente fez algo em prol da vida e da harmonia cósmica. E isso não é esquecido pelas famílias espirituais, não é esquecido por Deus. Muito bem. Então, os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós, a nós, no caso, né, fazermos a distinção. Nós não vamos falar aqui de obsessões simples, obsessões de espíritos influenciando diretamente determinadas pessoas por vingança, por covardia ou por qualquer outra coisa. Estamos falando da influência geral que os espíritos exercem sobre nossos pensamentos e nossos atos. É por isso que o homem presentemente na Terra, se ele não tiver um norte para ele seguir, ele fica perdido. Ele vai ouvir aqui, vai ouvir ali, vai ouvir lá. Ele não vai formar um todo que lhe dê segurança para ele caminhar, como espírito encarnado, numa direção que lhe dê sustentação, que lhe dê bem-estar, que lhe dê paz, que lhe dê equilíbrio. Porque opiniões todo mundo tem. Agora você tem que ter um norte. Não importa se a tua religião é espírita, se você é evangélico, se você é católico, se você não tem religião, mas pelo menos você tem princípios os quais você segue, mas você tem que ter um norte na vida. Se você ficar como uma folha solta,
A onda do mar, o vento, leva para onde ele quiser. E a tempestade vai varrendo. Precisamos ter esse norte, esta segurança no caminhar. E precisamos ter isso enquanto estamos na Terra, porque no mundo dos espíritos nem vai dar tempo de você escolher. Aqui tudo é mais devagar, tudo é pensado, tudo tem que ser delimitado, compreendido, etc, etc, etc. No mundo dos espíritos tudo é muito mais dinâmico. Você pensou, já está acontecendo. Você pensou, você se revela, não tem como. Aqui na Terra você encontra uma pessoa, você não sabe quem é. Você não consegue ler na fronte dela o que ela é, qual a intenção dela. Mas, como espírito, essas coisas desaparecem. Por isso os espíritos se agrupam por afinidade. Não havendo afinidade, não tem percepção espiritual para alcançar determinados graus ou determinadas localidades no mundo espiritual. É interessante essa questão de localidade no mundo espiritual, porque não existe um lugar localizado no mundo espiritual para onde nós vamos. Se Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, então vamos pegar lá um pensamento antigo de Emmanuel, lá da década de 1930 do século passado, num livro, não me engano, Muitos Amores, Muitas Vidas. Ele diz assim: o mundo espiritual não é um lugar localizado, é um estado de percepção espiritual, sensorial. Olha bem, o mundo espiritual não é um lugar localizado, é um estado de percepção sensorial. Então, você desencarna, muitos desencarnam esperando encontrar o Cristo, não vai encontrar o Cristo da forma que a pessoa imagina que vai encontrar o Cristo. Ou pensando em encontrar A, B ou C. E se esse espírito que você pretende encontrar estiver no outro nível espiritual, e você não tem percepção espiritual para alcançar o local onde ele está. Se ele descer, se materializar no plano em que você está, você vai vê-lo, você vai percebê-lo. Mas se ele não vier, ou a hora que ele partir e voltar para o plano que ele alcançou por méritos próprios, você permanecerá no plano sensorial que você conseguiu assimilar. Ah, mas e as colônias? Bom, isso aí é transitório. É como aqui. Não tinha nada aqui, de repente tem uma casa espírita aqui. Daqui 200 anos, o que terá aqui? Nós não sabemos. Tudo é transitório, mesmo na matéria bruta. No mundo espiritual também. Porque o espírito vive pelo pensamento. É por isso que o pensamento é importante. E eles nos influenciam pelo pensamento. O espírito pensa, age, constrói, visualiza, percebe, evolui, sente prazeres, tem sentimentos morais de angústia, depende do estado do espírito desencarnado. Então, as colônias de que a gente ouve falar são tentativas de mostrar que transitoriamente espíritos que não conseguem sair do plano em que está. Então, o que eles fazem naquele plano sensorial em que eles se encontram? Eles tentam fazer o bem, construir harmonia, construir o equilíbrio para prosseguir. E vão construir como? Conforme as experiências que tiveram no mundo. Com as habilidades que adquiriram no mundo ou nas vidas passadas, eles vão manipular os fluidos do mundo espiritual e construir aquilo que eles acham de bonito, de belo, de grandioso, que possa ajudar os que estão encarnados, que possa ajudar aqueles que chegam lá atormentados. Então, cria-se toda uma situação transitória. É como um grande acampamento de socorro às vítimas de uma grande enchente, por exemplo. Monta-se um grande acampamento, depois que socorreu todo mundo, o que acontece? Cada um volta para o exército da salvação lá, cada um volta para o seu país. E desfaz-se aquilo ali. Mas quem olhasse para trás ia dizer, mas aqui tinha uma verdadeira cidade. Quando construíram Itaipu, por exemplo, construíram uma verdadeira cidade lá, que eram milhares de trabalhadores. Ali tinha de tudo. Tudo que você imaginar tinha em volta de Itaipu. Depois que abriram as comportas para poder encher, todo mundo abandonou aquela cidade, ficou debaixo d'água. Tudo é transitório, mesmo aqui na Terra. Então o mundo espiritual também é assim, até porque seria muito chato, se você quer liberdade e o espírito é livre, você desencarnar e ficar
num determinado lugar. Olha o universo infinito. Aí você tem que ficar na Terra, numa colôniazinha qualquer. Não tem sentido isso aí. Por isso que, às vezes, há contestação. Gente, não se fixam muito nessa questão de colônia espiritual, que isso é uma coisa transitória. Elas existem, mas não existem ad eterno. É só de passagem. E depois que você passou ali, se transforma também. Porque outros espíritos virão. E tudo se modifica com o teor do pensamento das criaturas humanas. Você pode pegar uma sala belíssima e colocar pessoas ali que vibram positivamente. Parece que a sala está melhor. Enche de pessoas que vibram negativamente, quem tem sensibilidade não consegue entrar, de tanto ver a vibração negativa que tem ali. Então, tudo isso é pensamento. Ora, como nos mundos fluídicos a matéria obedece ao teor dos pensamentos, imagine o que as pessoas constroem ou desconstroem nesses planos intermediários. Eu digo planos intermediários porque os mundos verdadeiramente espirituais nós não temos acesso. Nós temos acesso ao mundo imediato, ao mundo intermediário, ao mundo de pensamento, onde encarnados se misturam com desencarnados durante o sono. Nós dormimos, metade da população do globo está dormindo, digamos assim, e os espíritos saem, mas eles estão encarnados. Carregam uma carga de energia muito forte, eles não têm condição de adentrar mundos espirituais. E os espíritos desencarnados há muito mais tempo não podem a todo momento estar aqui. Eles nos influenciam pelo pensamento. Olhe bem, eles não estão aqui do nosso lado, encostadinho aqui e falando para mim no ouvido, não. Ele está influenciando pelo pensamento. Então existem regiões intermediárias, principalmente no nosso mundo de provas e expiações, onde os espíritos desencarnados, amigos, conhecidos, enfim, ou almas mais elevadas, se aproximam e nós, por ocasião do sono, chegamos até ali. Ali nós conseguimos ter percepção sensorial para percebê-los através do sono e guardar a intuição. Aqueles que não se lembram do sonho, guardam a intuição. E eles conseguem se aproximar e sensibilizar-nos dessa forma. Senão não teria como. Por quê? Porque o mundo espiritual é espiritual. Nós não temos acesso a ele do ponto de vista que nós imaginamos. Só tem dois mundos, o material e o espiritual. Tem os mundos intermediários, porque a matéria obedece ao pensamento, à evolução de cada um. E não há localização no mundo espiritual. Há percepção sensorial de cada alma. De sorte que aqueles que nós vemos em sonho têm a nossa percepção, mais ou menos a nossa percepção sensorial. A Terra pode estar mais ou menos no mesmo nível, mas tem almas elevadas pela Terra, que quando dormem vão para outros mundos, nem se preocupam em estar nesses pontos intermediários entre um mundo e outro. Mas esses pontos intermediários são importantes justamente que nós precisamos receber essas intuições. Os nossos guias espirituais, nossa família espiritual, eles vêm até ali nos trazer conselhos, orientações e experiências que nós vamos vivenciando. Porque isso aqui é só um pedaço da nossa vida, muito insignificante do ponto de vista da grandeza universal. É importante só para nós aqui nesse momento, dos encargos que a vida está assinalando. Mas é muito pouca coisa diante de tudo que às vezes nós realizamos, estamos realizando, ou temporariamente suspendemos para atender os imperativos da encarnação. Quando a gente voltar, a gente se reintegra de novo ao campo da espiritualidade, onde a gente trabalhava antes como espíritos. Como médium de desdobramento, quando um amigo meu, conhecido amigo desencarna, durante 2, 3 anos eu ainda tenho contato com eles durante o sono. Sonho com eles, me passam recado, às vezes eu dou recado, quando é necessário dar. Mas depois de uns 2, 3 anos, eles somem, eu não vejo mais. Então, eu cheguei à conclusão, né, indagando dos guias espirituais, é porque eles agora avançaram um pouco mais. Eles já deixaram toda aqueles prejuízos que a matéria deixa no encarnado, o prejuízo entre aspas, eles já se desmaterializaram. Eles estão agora adentrando outros mundos mais sutis. E aí eles não têm mais a mesma facilidade. Eu tive amigos
E toda noite eu sonhava com eles estavam por aí ainda. Não eram espíritas, mas como a gente era, aí fica aquele vínculo, né? Que nós tínhamos quando trabalhávamos juntos. E aí, todas as noites, assim, toda semana, eu estava vendo o que estava acontecendo. Com o tempo, passado 2, 3 anos, ele vai desaparecendo. Eu não tenho mais, não tenho mais notícia, né? O único que eu tenho notícia depois de 30 anos, de vez em quando, ainda é o meu pai, que desencarnou já faz uns 40 anos. De vez em quando eu tenho um contato com ele, durante o sono, né? E minha mãe desencarnou agora em janeiro, faz um mês e pouco. Eu tive apenas um contato com ela, mas muito pouco ainda. Porque ela estava muito velhinha, ainda está entre aspas, com aqueles prejuízos da matéria, a mente ainda está muito ligada em coisas, em preocupações da vida material, preocupação com o filho, preocupação com um monte de coisa. Tem coisinhas na vida que parece que deixa a gente tão fixado aqui no mundo, que parece que só existe, o mundo pode acabar, mas eu tenho que resolver aquele probleminha meu. Ainda mais mãe. Ainda mais mãe. Então, mas com o tempo já vou percebendo que daqui a um tempo ela já vai, porque desencarnou numa idade mais avançada, já não tinha mais tantas ilusões na vida, a vida já tinha ensinado um monte de experiências, e aí fica mais fácil a se desmaterializar e prosseguir a jornada. Eu abri esse parênteses para falar desse mundo intermediário que existe nos mundos de provas e expiações, que é a Terra onde nós estamos. O Chico dizia, nos livros dele que eu tive a oportunidade de ler, que essa região seria o umbral, né? Essa região que parte daqui até alcançar determinadas colônias de luz na espiritualidade, nós teríamos que atravessar o umbral. Mas esse umbral não é um umbral infernal, cheio. Umbral é apenas uma palavra. Umbral, que a gente sabe, é aquela coisa da porta, assim, aquelas construções antigas que tinha aqueles palanques em cima, assim, é chamado de umbral, né? Você passa por baixo ali para poder entrar na grande construção. Umbral, mas é que nós assim, vamos dizer assim, a palavra umbral, ela pegou uma carga, assim, de coisa ruim, muitas vezes. Fala umbral. Umbral, não. Umbral é apenas um palanque de madeira ali na frente que a pessoa passa por baixo, chegada. Hoje se chama de pé direito na construção civil, pé direito alto, é um umbral. Mas a palavra pegou esse negócio, por quê? Porque alguém escreveu um livro, Memória de um Suicida, falou que está no umbral. Que quem sofre está no umbral. Umbral é uma região de transição. Virou a preocupação de muitos, né? Mas é uma região de transição. E essa região de transição, nós trabalhamos nela. Nós evoluímos nela, nós construímos nela, com as nossas habilidades adquiridas, nós construímos verdadeiras, entre aspas, verdadeiras cidades deslumbrantes, mas não cidades iguais às nossas aqui, né? Muito mais fluídicas, muito mais belas e também muito mais transitórias. Como se não tem necessidade daquilo, não tem necessidade. Até porque não é para ter poluição no mundo espiritual, né? Poluição é coisa nossa aqui. Se você deixar isso aqui lá, ninguém vai mexer. Agora, se você deixar isso aqui, entra o vândalo e arrebenta tudo. Nesses planos, se você deixa lá, ninguém mexe. O que vão fazer lá? Vão fazer o quê? Às vezes não tem nem percepção para ir lá vandalizar, para acessar determinadas coisas. Então, esse mundo intermediário, até alcançar os mundos essencialmente espirituais de que falava Allan Kardec, é o umbral. Mas a palavra tem uma conotação muito pesada, porque parece que é lugar de sofrimento. Não é de sofrimento. Sofrimento é aqui. Eu acho que aqui a gente sofre até mais, porque lá você está livre, né? Não tem boleto para pagar. Imagine só como é que você está tranquilo, né? Não tem todas essas preocupações da matéria no umbral. Não tem isso, né? Não tem compromisso com A, nem B, nem C. Você tem problemas morais a resolver, mas se você resolver os seus problemas morais, pelo menos dentro de um determinado norte, você está feliz no umbral. Não lá. Via de regra para o encarnado, existem duas grandes preocupações na vida, né?
tentar emagrecer e pagar boleto. Isso é direto. Isso não existe lá. Não existe. Muito bem. Nós estamos falando de influência dos pensamentos, né, em nossos atos. Então, nós temos que cuidar muito do pensamento justamente por isso. Às vezes nós estamos comprando gato por lebre porque os pensamentos estão atravessando nossa cabeça e nós não estamos selecionando devidamente. Seja o vosso dizer sim, sim, disse Jesus, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Orai e vigiai antes de decidir qualquer coisa. Todas as vezes que nós vamos dormir, se a gente fizer uma oração, buscar a intuição do anjo de guarda ou do espírito protetor, ele vem e vai nos levar. A missão dele é essa, nos levar para os locais onde a gente possa buscar conhecimento, inspiração e acordar mais disposto para as lutas do dia. Mas tem uma mensagem aqui que fala de estados de espíritos que muitas vezes a gente assimila determinado estado de espírito pelo pensamento, ou porque não damos a devida atenção ao chamado orai e vigiai. Essa mensagem é da irmã Eugênia, um espírito que vez por outra se manifesta lá no Recanto de Luz e deixa uma mensagem lá. Eu vou ler aqui só para nós tentarmos entender esses estados de espírito que às vezes são assimilados pelos nossos próprios pensamentos e potencializados por eles, né? Muito bem. Vou tomar uma água aqui. Estados de espírito. Almas irmãs que vos congregam nesse instante em busca de inspiração e forças para a continuidade da marcha pelos caminhos da vida. Com o coração grato a Jesus, saúdo a todos vós, desejando que possa alcançar as graças que vem buscando, e digo-lhes que Jesus, o divino amigo, tem o seu olhar e seu pensamento em vossas súplicas, e desde antes já designou mensageiros do espaço para lhes trazer o consolo e a fortaleza espirituais. Antigamente, quando não se conhecia a natureza da alma, costumava-se dizer de alguém triste, melancólico, eufórico ou encolerizado, que o mesmo se encontrava num estado de espírito triste, melancólico, temperamental, raivoso, etc. Hoje, quando os espíritos superiores nos ensinaram e mostraram que os espíritos são as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra, temos que atualizar nossos conceitos sobre o que é um estado de espírito. Sabeis que a vontade e o pensamento são atributos essenciais de tua alma, de você, espírito encarnado. Então, quando estiveres entrando num estado de espírito triste, depressivo, colérico, pessimista, magoado, desanimado, estás ao mesmo tempo atraindo, pelo pensamento e pela vontade sem controle, as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra e que ainda não se libertaram de tais estados de espírito. Por leis desconhecidas da maioria, leis espirituais, os pensamentos se conectam uns aos outros quando de teor semelhante e potencializados fazem com que uma pequena rusga ou tristeza alcance proporções alarmantes na medida em que cada um de nós as alimente. O grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, diz em uma de suas cartas: estais cercados por uma nuvem de testemunhas. Assim, almas irmãs, se teu estado de espírito vibra amor, compaixão, otimismo, esperança e fé, certamente atrairás espíritos que potencializarão essas virtudes. Do contrário, estarás atraindo almas que intensificam vossas tristezas, vossas dores, vossos humores. Cuidado no falar e no pensar, por mais corriqueiras sejam as situações que te cercam, pois é sempre o teu pensamento emitindo e atraindo vibrações. Disse Jesus: seja o vosso dizer sim, sim, não, não, pois o que passa disso pode ser de influência maligna. Observai, de hora em diante, qual o seu estado de espírito, sabendo que os espíritos são as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra. Vibrem otimismo, amor, alegria, fé e esperança.
O reino de Deus está próximo, está dentro de vós, conforme assinalou o Divino Mestre. Irmã Eugênia. Então, meus irmãos, a mensagem que a gente tinha que trazer, assim, muito rapidamente, porque o tempo passa e nós não temos o controle dele, né? Temos que obedecer o tempo certo na Terra, porque fora dela nós teremos todo o tempo do universo para poder usufruir a grandeza das coisas que Deus criou para o Espírito. Infelizmente, nós estamos no mundo de provas e expiações. Algumas mensagens espirituais dizem, não dá para a gente prever com exatidão, que esse mundo de provas e expiações já está chegando ao final. Por isso que a gente vê tantas aberrações acontecendo hoje no mundo. Tudo que tiver escondido será revelado, tudo que tiver oculto virá descoberto. Jesus para o final dos tempos morais que nós estamos atravessando. Então, se essas mensagens nos trazem algum alento, que o alento seja esse. Nós já estamos nos aproximando desse final. Outras gerações virão, né? Gerações passadas e espíritos vindo de outros mundos também, para poder dar um impulso na Terra, né? Um impulso nas artes, um impulso na filosofia, no conhecimento, e um impulso na ciência também, abrindo novos horizontes à mente humana. Esse dia eu pensava como é que a nossa arte, o que nós podemos inventar mais em termos de arte, de conhecimento. Aí um espírito me intuiu o seguinte, ele disse que a próxima arte na pintura, foi nesse campo aí que eu perguntei, eu não sou pintor, eu gosto de ver pinturas. Ele falou que a próxima arte vai ser assim, vai surgir pintores, né, artistas, que quando você chegar diante do quadro, eles terão uma habilidade tal, esses pintores, nada mediúnico, é pintores mesmo, eles terão uma habilidade tal, e quando você chegar diante do quadro e se concentrar, você entrará dentro dele. Não é que a tua alma vai sair, é o efeito, a ilusão de ótica que o pintor, a habilidade do pintor trará, que ele vai desenhar um quadro e você vai parar, se concentrar um pouquinho diante dele e de repente você vai caminhar. Se ele desenhar um prado verde com a catarata, você vai caminhar em direção à catarata. Obviamente que você não vai chegar nela, não vai se molhar, mas essa é a sensação da próxima arte, coisa que se perdeu, que você não vê mais. Raramente você vê alguma coisa assim, mas são os artistas aí que estão se preparando para voltar à Terra e dar esse impulso. Por quê? Os espíritos dizem que a nossa arte não é nada perto da arte universal, serve só para entreter nossas dores. Mas é bom, seja música, literatura, cinema, pintura, isso faz com que a vida tome outra coloração. Também não é só rezar, 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 né? Até porque quanto mais reza, mais essa assombração aparece, tem um ditado que diz assim, né? Então a vida é feita de muitas coisas. E a arte é uma das coisas que faz parte da criação universal, porque a natureza universal é a arte divina, em todas as situações que nós possamos analisar. Então, na próxima arte será essa, eu não sei quando ela virá. E sobre o cinema, eles me falaram alguma coisa, até me mostraram sobre o cinema. Como será o cinema do futuro? O cinema do futuro será assim, eles vão passar uma película qualquer lá, nevando, por exemplo. E as pessoas que estão ali sentadas não querem neve, querem primavera. Então elas vão influenciar a tela e aquilo vai se transformar numa primavera. Obviamente que vai ter aqueles que querem o inverno, querem o gelo. E aí é onde prevalecer mais o cenário. Esse é o próximo cinema. Eu não sei se isso tem algum fundamento, mas foi o que me mostraram. Eu fiquei assistindo, olhando, espíritos ali sentados ali, vibrando de um jeito e caindo neve. De repente, primavera chegando. E eu fiquei observando aquilo ali, eles mostrando como será a arte cinematográfica do futuro, ou coisa assim. Então tem coisas belíssimas que a gente vê, mas como diz o Chico Xavier,
A palavra limita o pensamento e a gente não consegue transmitir de jeito nenhum. Tanta coisa que a gente vê em desdobramento espiritual. Ou mesmo tanta coisa que a gente compreende. Às vezes você não é médium de desdobramento, mas você compreende algo, para você é muito cristalino. Só que você não consegue escrever aquilo, porque a palavra limita o pensamento. Não tem jeito. Nós não temos saída, é a lei divina. Chegou aqui dentro dessa caixa aqui, fechou. Aí você tem que ser um poeta, tem que estar inspirado, tem que ter 1000 atributos para poder romper a caixa craniana e enxergar e deixar as coisas no papel como realmente a alma sente. Uma mensagem recebida também no dia 11 de março do ano passado. Aqui já é outro espírito, é a irmã Lúcia. Lá no Recanto de Luz tem uns espíritos lá que são de origem, pelo menos foram católicos quando passaram pela Terra, então eles usam esses nomes assim, irmã Lúcia, irmã Eugênia. Dias de esperança, isso é para encerrar. Amados irmãos e irmãs em Cristo, saúdo-vos trazendo-lhes nesta noite a lição da esperança ante os desafios morais enormes por que passam as coletividades e principalmente muitos de vós. Recebeste no coração e na mente a lição da imortalidade e acreditaste nela, por isso estão aqui, recebendo semanalmente apontamentos sobre o sentido da vida e das leis imutáveis do Pai, como a necessidade do retorno, do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e a prática das virtudes ensinadas por Jesus. Muitos estáis equipados de conhecimentos superiores, ainda que não se deem conta, e nessa fase de ultimações e providências com vistas ao saneamento moral do planeta, defrontam-se com indagações variadas, incertezas e até fases de desânimo em face do burburinho moral que se tornaram as relações sociais em todos os quadrantes da Terra. Se vós, cristãos e espíritas, ou cristãos espíritas de qualquer linha religiosa ou filosófica, já disponde de revelações surpreendentes para os descrentes, então deveis saber que a grande noite que vinha envolvendo o planeta está chegando ao seu término. Vivemos presentemente as madrugadas de esperança ante o dia radioso que se aproxima, para todos os que perseverarem e guardarem a fé, como semente insubstituível no jardim da alma, carinhosamente cuidada por Jesus, que anunciou este momento difícil para todos aqueles que o seguissem sem olhar para trás, a não ser para estender a mão aos retardatários do caminho. Ficai certos, meus irmãos e irmãs da terra, de que o dia da esperança se aproxima nas pequenas virtudes que estáis cultuando no Espírito, para que o jardineiro divino possa colher as flores de esperança ao raiar da alvorada de luz, após a madrugada que já deixou a noite escura para sempre. Vieste de muitos mundos, outras esferas materiais ou etéreas, fluídicas, para se renovarem e se purificarem no caldo da substância terrena, por muitos retornos ou reencarnações, e cada um de vós tende anotado no espaço o aval de seus guias e protetores, desde os mais simples habitantes das matas até os que habitam as grandes cidades do planeta, na planície ou nas montanhas, nos desertos ou nas savanas, nas terras do gelo ou nas terras do sol. Cada alma encarnada tem um desígnio e um propósito, que devem buscar com todas as forças da esperança, pois é o que esperam vossos guias e mentores espirituais, e acima de todos, Jesus, que trabalhando por nós, prepara o momento de glória em que, vitoriosos, podereis sentir com mais espiritualidade a presença sublime do Rei da Esperança, o Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, pois as sombras que envolviam o planeta começaram há tempo a serem dissolvidas. E se determinados acontecimentos ainda vos assombram, é porque não querem se lembrar de que já conquistastes até aqui a certeza da imortalidade e do retorno para a glória de Deus e crescimento do Espírito. A esperança que deveis nutrir são as sementes das flores no jardim da alvorada de luz, onde vos espera o Senhor da vida imortal, Jesus. Irmã Lúcia, mensagem recebida no dia 11 de março de 2019, no Recanto de Deus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã,
A cada dia bastam as suas preocupações. Jesus de Nazaré.